João 9, do 35 ao 41. Enquanto a gente se prepara, vamos assistir o vídeo de introdução ao Evangelho de João, como o último ato preparatório para escutarmos o sermão. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-o e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar, pedindo que Deus venha falar conosco nessa manhã. Senhor, obrigado por esse culto, cheio da sua palavra, cheio da sua presença, um culto que alegra o nosso coração e nos faz participantes da igreja como verdadeiros adoradores do Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez. A sua palavra acabou de ser lida nesse local e o meu pedido ao Senhor é que o Senhor venha abençoar a todos nós, fazendo com que compreendamos tudo aquilo que o Senhor está ensinando, e mais do que compreender, que possamos viver de acordo com aquilo que estamos sendo expostos, ou aquilo que estamos aprendendo. Que vivamos de acordo com o aprendizado, e vivamos para a glória do seu nome. Essa é a oração que fazemos, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. A história que começou com um cego de nascença, termina com um adorador de joelhos. O homem que no início mal era notado, termina sendo visto e mais, sendo visitado pelo próprio Filho de Deus. Esse homem foi curado, foi interrogado, foi abandonado pelos pais, foi expulso da sinagoga, mas em momento algum ele foi esquecido. O sistema religioso o rejeitou, a família se omitiu, mas Jesus o procurou.
E não podemos jamais nos esquecer que Jesus não apenas cura, Ele conclui. Ele não apenas salva, Ele sela o coração daquele que viu a luz. João 9 não é apenas uma narrativa de milagre, é a jornada da fé. Começa com o homem cego, termina com o homem salvo. E entre esses dois momentos está a luz do mundo, que ao mesmo tempo revela, transforma, mas divide e julga. Aqui nós temos algo poderosíssimo diante dos nossos olhos. O maior milagre de todos não é ver com os olhos, é reconhecer o Filho de Deus e adorá-lo com o coração. O título da minha mensagem é: Ele veio a mim. Cristo revela a sua glória na busca daqueles que estão perdidos. E Ele revela o seu poder no juízo daqueles que o rejeitaram. O capítulo 9 é uma das narrativas mais dramáticas e simbólicas desse evangelho. Jesus começa curando um cego de nascença. E de acordo com o versículo de número 32, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Algo nunca dantes registrado na história de Israel e da humanidade. Mas o milagre físico é apenas a porta para o verdadeiro milagre, que é o espiritual. O milagre físico é a porta para a revelação da identidade de Jesus como Filho do homem, ou em outras palavras, como Filho de Deus. O milagre é a divisão entre os que creem e os que não creem. Essa narrativa aqui, ela pode ser comparada com uma luta de boxe. De um lado a graça, do outro lado a religiosidade. De um lado a verdade, do outro lado a tradição. De um lado a luz, do outro lado as trevas. E o resultado desse embate é a vitória contundente da graça, da verdade e da luz sobre a religiosidade, a tradição e as trevas. E essa vitória produz um julgamento. A fé leva à adoração e à salvação. A rejeição da fé leva ou mantém o coração na mais profunda treva. O texto começa com Jesus buscando quem foi rejeitado. Olha comigo o versículo de número 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-o e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? O texto já diz tudo somente na leitura. Expulsaram o homem. E aqui o termo é o termo utilizado em exorcismo. É o mesmo termo utilizado muitas vezes quando Jesus expulsou um demônio. O homem foi expulso com violência. Ele foi rejeitado. Ele foi posto para fora. Não é apenas uma saída formal. A partir de hoje eu não faço mais parte. Não. Foi um ato de expulsão, um ato de separação pública, um ato de humilhação. A religião expulsou o homem, mas o texto diz, logo depois da vírgula, que Jesus o encontrou. A ação de Jesus aqui é uma ação intencional. Jesus ouviu falar aquilo que tinha acontecido ao homem e intencionalmente, deliberadamente, ele vai até esse homem, o procura, o localiza e se aproxima. Aqui nós temos algumas verdades teológicas eternas. Jesus jamais abandonará aqueles que ele tocou. Jamais.
Ele sempre vai completar o que Ele começou, sempre. E uma das coisas mais importantes é que a graça de Deus busca aqueles a quem o mundo expulsa. A graça de Deus vai atrás. A graça de Deus é como um cachorro perdigueiro que sai em busca da presa e não volta sem tê-la nos lábios. A graça busca, encontra, captura e traz todos aqueles que o mundo rejeita. Mas Jesus faz uma pergunta para esse ex-cego. Jesus pergunta: você acredita, você crê, você tem fé no Filho do Homem? Filho do Homem aqui não é um título genérico. Jesus está trazendo a terminologia de Daniel 7, do 13 ao 14. Ele está trazendo a definição escatológica do fim dos tempos a respeito da sua própria identidade. Ele é o ancião de dias, ele é o Filho do Homem. Jesus está se apresentando como aquele que tem domínio eterno sobre tudo e todos. Ele é o Filho de Deus e ele é o Filho do Homem. Mas Jesus não está perguntando: você aceita a cura que eu lhe dei? Você aceita ser meu discípulo agora? A pergunta de Jesus não é uma pergunta trivial. A pergunta é: você acredita no Messias glorificado ou não? Você acredita que eu sou o Salvador da sua vida ou não? Você acredita que eu sou aquele que haveria de vir? Imagina esse homem, imagina o cego, ex-cego. Ele tinha visto a luz pela primeira vez. E essa luz que ele viu o levou às trevas da rejeição humana. É interessantíssimo, porque esse homem nunca tinha visto outra coisa a não ser escuridão. Assim que os olhos dele se abrem, a primeira coisa que ele toca é as trevas da humanidade. Ele é expulso, ele é deixado mais uma vez sozinho, ele é deixado totalmente em confusão. Mas Jesus o encontra. Não foi ele que procurou o Senhor Jesus, foi Jesus que o procurou. E Jesus não procurou como um milagreiro, crês tu no milagre. Jesus não o procurou como um mestre da lei, crês tu que eu sou o seu Senhor? Não. A pergunta de Jesus é: você crê que eu sou Deus e o Messias? O mais interessante é que os líderes religiosos estão ocupados defendendo o seu sistema. E Jesus está procurando um coração quebrantado. Não deixe seus olhos se enganarem, porque essa é a realidade do mundo. Enquanto os religiosos defendem o seu sistema e a sua estrutura, Jesus continua procurando corações que precisam de ajuda. E a grande verdade é que o templo pode te expulsar, mas esse pode ser o caminho do céu te encontrar. Os homens podem te excluir da religião, mas jamais poderão te excluir da graça, porque a graça, ela suplanta tudo e todos. Jesus é o buscador das almas, a salvação é pessoal, e se Ele ainda não te salvou, talvez hoje seja o dia desse encontro maravilhoso. Não podemos nos esquecer que mesmo quando descartados, e eu e você já fomos descartados muitas vezes de muitos lugares, Jesus sempre continua nos procurando. E muito cuidado, porque talvez aqueles que excluem podem ser nós mesmos. Muito cuidado, porque Jesus pode estar buscando exatamente aquilo que você exclui.
Jesus pode estar interessado naquilo que a gente põe para fora. Muito cuidado com quem nós estamos excluindo. Mas há um segundo ponto aqui. Assim que Jesus encontra o cego e pergunta para ele: crês tu no Filho do Homem? Um diálogo no mínimo interessante vai surgir. Olha comigo o versículo de número 36 até o 38. O cego respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Quem é esse Filho do Homem? Onde ele está? Eu creio, lógico que eu creio, mas eu não sei quem ele é. O cego aqui não diz eu não creio, ele diz eu só não sei quem é ele. Me mostra. E a fala de Jesus é extraordinária. Sou eu, horas. Já o tens visto. E é interessante, né? Porque ele é um ex-cego. Jesus olha e fala: não seja cego de novo. Você já vê. Você já tem os olhos abertos. Você já está vendo. Sou eu, ora bolas. Sou eu. Eu. O que fala contigo. E a resposta do cego não poderia ser outra. Ele diz: eu creio, Senhor, e o adora. Ele diz: eu creio, Senhor, e se prostra. E aqui há uma diferença entre o primeiro Senhor do cego e o último. É verdade que o cego vai chamar Jesus 2 vezes de Senhor. Versículo 36, quem é Senhor? Versículo de número 38, eu creio, Senhor. Ambas as palavras falam do Senhor como mestre. Mas aqui, na última parte, ela é intensificada. Porque ele diz: eu creio no Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que tu és Deus. A confissão do cego é contundente. E essa confissão é provocada pelo Senhor Jesus. Jesus está dizendo: você já me viu e continua vendo. Sou eu o libertador, sou eu o transformador, sou eu aquele que é capaz de mudar a sua vida. E o texto termina com o cego adorando. E aqui, meus irmãos, o cego está adorando Jesus com a adoração cultica. Ele está adorando com reverência divina. O cego não tem mais Jesus como mestre, como líder, como senhor de uma doutrina. Não. Assim que os olhos veem, não os olhos da face, os olhos do coração. Assim que os olhos do coração capturam o Messias, o joelho do ex-cego se dobra e ele adora Jesus como Deus. A fé nunca nascerá da religião. A fé nasce do encontro com Cristo vivo. A fé é a resposta e não a causa. A fé não é o produto da lógica. A fé é a crença manifesta. E a forma mais clara da gente dizer que viu o Senhor é adorando. Como é que você prova que você teve um encontro com Jesus? Eu o adoro. Eu me dobro diante dele. Eu me rendo a ele. Antes, o cego dizia, um homem chamado Jesus. Mas agora ele diz, eu creio no Senhor. Olha comigo o versículo de número 11. Olha o que está acontecendo no texto. Versículo 10, perguntaram, como foi que te abriram os olhos? Versículo 11, respondeu ele, o homem chamado Jesus apareceu aqui e fez. Mas agora no versículo de número 38 é, creio, Senhor. E adora. A fé verdadeira experimenta a presença do Redentor.
E olha o que Jesus está fazendo. Jesus tinha aberto os olhos ao cego. Aqui ele abre o céu. Aqui ele leva o cego ao monte da transfiguração. Aqui ele se revela como quem ele é. E o caminho é extraordinário. Aquilo que começa com barro, termina com glória. Aquilo que começa na lama, termina no céu. Aquilo que começa no guspe, termina no encontro glorioso. A cura não fez o cego ver. O que fez o cego ver foi o encontro. E no encontro, Jesus não só abriu os olhos ao cego, mas agora Jesus conquistou o coração do cego. Sabe, irmãos, a gente não pode se frustrar achando que a fé nasce do nosso esforço. A fé nunca vai nascer do nosso esforço. E se você ainda tem dúvidas a respeito de quem Jesus é, se você ainda não está entendendo quem Ele é e o que Ele pode fazer, saiba que Ele ainda pode se revelar a você no caminho. Saiba que Ele ainda está no encontro. Saiba que Ele ainda está perseguindo. Agora, se você já teve um encontro com o Senhor Jesus, pergunte a si mesmo: a minha fé tem me levado à adoração? Ou a minha fé é cheia somente de informação? Pergunte-se isso, pelo amor de Deus. A sua fé tem te levado a adorar a Deus? Ou a sua fé tem te enchido de informações sobre a religião? Jesus está diante de nós nessa manhã. E a gente pode adorá-lo ou simplesmente ignorá-lo. Mas uma coisa é fato: a luz que salva também julga. E olha comigo o versículo de número 39, como isso fica claro. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus está dizendo aqui que a função dele não é apenas julgar, esse é bom, esse é ruim. Não é só o julgamento de separação, inocente ou culpado. Aqui o termo é maior. O julgamento de Jesus não só separa, não só distancia, mas o julgamento de Jesus revela. No nosso mundo é possível que homens inocentes sejam condenados. Com Jesus, não. A vinda do Senhor Jesus ilumina o verdadeiro do falso. Revela o verdadeiro enquanto mantém o falso ocultado. E a vinda do Senhor Jesus é magnífica, porque Ele veio para os que não veem, vejam. E essa é a regra do reino de Deus: os últimos serão os primeiros. Os que não veem, veem. Os que não falam, proclamam. Os que não andam, correm. É assim. E os que correm, passam a não andar. E os que veem, passam a não enxergar. E os que falam, são emudecidos. A lógica do reino de Deus não é a lógica do nosso mundo. E olha que interessantíssimo. A cegueira reconhecida, quando você reconhece que você não sabe de nada, é a porta de entrada da visão perfeita. É interessante isso. Quando você não enxerga e reconhece que não vê nada, você deu o primeiro passo para ver para sempre. Cristo não apenas salva, Ele separa aqueles que se humilham dos que se exaltam. Aqueles que são humilhados são exaltados. E nós cantamos isso aqui, né? Nós cantamos no Vida aos Sepulcros, nós cantamos. Ele traz glória onde houve vergonha. Ele faz isso. O cego que foi envergonhado a vida toda agora é o único que vê.
O cego que foi humilhado, recebendo esmolas, agora é exaltado. A chegada de Cristo é sempre assim. Onde Ele passa a clareza, a separação. Onde Ele passa, os humilhados são exaltados e os exaltados são humilhados. Onde Ele passa, os últimos são os primeiros e os primeiros se tornam os últimos. Onde Ele passa, luz e trevas são separadas. Fé é distanciada da incredulidade. Humildade é reverenciada, enquanto a soberba é humilhada. A luz de Jesus revela o invisível, desnuda o coração e não deixa mais nenhuma sombra intacta. E quem resiste à luz? Ora, meus irmãos, quem resiste à luz acaba julgando a si mesmo. É simples. Quem resiste à luz julgou a si próprio, se pôs na balança da justiça e foi pesado como condenado. Jesus é o divisor de águas da humanidade, continua sendo. E continuará sendo até o último dia. O mundo se divide em antes dele e depois dele. E o mundo de cada indivíduo também. Nós somos um antes de Jesus e outro depois dele. Se você já reconheceu a sua cegueira, saiba que hoje ou quando ele te reconheceu, ou melhor, se você um dia reconheceu a cegueira, saiba que ele já te deu visão. Está tudo certo, você já vê. Agora tem que viver de acordo com aquilo que você vê. Você não precisa fugir da luz. E se você está fugindo da luz, e se você está achando que vai doer, e se você está achando que isso vai trazer transtorno para você, saiba que a luz pode te curar, para sempre. E se a luz de Cristo está aqui, como ela tem estado nas últimas semanas, de forma clara e reluzente, por que não abraçá-la de uma vez por todas? Por que não nos rendermos a Ele? Por que não nos deixarmos levar, dizendo, eis-nos aqui, faça conosco o que quiser? A cegueira mais perigosa, irmãos, é a que se recusa a ser curada. Olha comigo o versículo de número 40 até o 41. Alguns dentre os fariseus que estavam por perto, perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Você está dizendo que veio da vista quem não enxerga, mas quem enxerga é cego? Nós? O senhor está falando que nós somos os cegos? O senhor está ousando dizer que a gente não vê? Jesus olha para eles e revela toda a miséria da alma desses homens e diz, se vocês fossem cegos de fato, vocês não teriam pecado. Mas como vocês acabaram de dizer que vocês veem tudo, o vosso pecado permanece para sempre. Se fossem cegos, se admitissem a ignorância, se admitissem a fragilidade, se admitissem a necessidade, se admitissem tudo aquilo que vocês são, haveria perdão. É o que Jesus está dizendo a eles. Mas como vocês permanecem autossuficientes na vossa religião, o pecado permanece. Olha que interessante, tem gente que é cego dos olhos, mas enxerga tudo com o coração. E a pior cegueira é esta, é aquela que não vê com a alma. Esses fariseus não foram capazes de ver com o coração, apesar de enxergarem tudo com os olhos. E Jesus deixou claro a eles, vosso pecado permanece, vosso estado não foi resolvido, vossa situação piorou a partir de agora. Os fariseus que tanto se vangloriavam da visão espiritual, e não era assim, nós somos filhos de Abraão, nós seguimos a Moisés, nós temos as leis, nós somos os salvos. Se vangloriavam tanto, mas quando deram de topo com a verdade, tiveram a sua arrogância totalmente desmascarada.
E aqui, irmãos, eu acho que não tem coisa mais detestável diante do Senhor do que um ser humano arrogante. Porque a arrogância talvez seja o maior impeditivo de enxergarmos e vivermos a graça de Deus. A arrogância ocultada é suficiente para a condenação eterna. Agora, a cegueira confessada. A cegueira confessada é cura. A cegueira confessada é transformação. A cegueira confessada é transformada. A cegueira negada é mantida, a confessada não. Negar a cegueira, continuar arrogante, é perpetuar a perdição. E irmãos, talvez a pior escuridão que a gente possa viver é aquela que se veste de luz. É aquela que se fantasia de luz, mas no fundo é trevas. A arrogância é a armadura da cegueira. Confissão e humildade são os primeiros passos para a cura. Abandona sua justiça própria, abandona sua pretensão de ter um lugar de destaque, abandona tudo isso. Em nome de Jesus, abandona. Essas coisas não estão te levando para frente, essas coisas estão te levando para o buraco. Diga hoje: Senhor, eu não vejo, mas contigo eu posso ver. Me faz ver. Sem ti eu não enxergo, mas contigo eu terei visão além do alcance. Como é que eu concluo meu sermão? O cego foi rejeitado, o cego foi abandonado, o cego foi acusado, o cego foi expulso. Mas ao final do capítulo, não é mais o cego que a gente viu. No final do capítulo é um adorador. Ele está adorando, ele está cantando, ele está louvando. No final do capítulo, o cego está de pé diante de Jesus. Ou melhor, ele não está de pé não. O capítulo termina com ele prostrado, com ele aos pés do Senhor. O cego viu o que poucos viram e reconheceu aquilo que os líderes da religião não foram capazes de reconhecer. Ele adorou o Filho do Homem como Deus encarnado. E os fariseus? Os fariseus agora estão à margem. Olha a inversão. O cego que estava na esquina agora está no centro. E os fariseus que estavam no centro agora estão do lado. Sim, eles continuam ofendidos, eles continuam orgulhosos, eles continuam indignados, porque eles continuam cegos. Sim, eles continuam cegos. Jesus os encara, olha na alma deles e diz: se vocês tivessem humildade de admitir a cegueira, haveria esperança. Mas como vocês dizem que não são cegos, estão condenados. E o ex-cego? O ex-cego escolheu o melhor lugar. Está nos pés do Senhor, adorando, louvando, se rendendo. Aqui nós temos dois caminhos, duas visões e dois destinos. Só que nós não temos isso só no texto, nós temos isso aqui. Hoje essa mesma luz está aqui. Hoje a mesma presença de Jesus está aqui. Hoje o mesmo Jesus veio nos visitar. E o que Jesus veio fazer aqui? Ora, ele veio te perguntar: crês tu no Filho do Homem? É só isso que ele veio fazer. Ele veio fazer a pergunta que ele fez no cego: crês tu no Filho do Homem? Ele não está interessado nos seus rótulos. Ele não está interessado nos seus títulos.
E se você foi aquele que está ferido, rejeitado, se você foi aquele que foi descartado, se você é aquela pessoa que as instituições, o sistema e todo mundo te colocou para fora, e se você for essa pessoa, ora, não muda nada, porque ele veio buscar aquele que se havia se perdido, ele veio buscar aquele que não tinha saída. O que Cristo fez com esse homem? Ele curou, buscou e salvou. O que ele está disposto a fazer com você? A mesma coisa. Diante de Jesus não está mais aquele homem. Diante de Jesus está você. Você, exatamente você. Você está diante de Cristo. E Cristo te pergunta, está enxergando direito? Está vendo direitinho? Sabe quem eu sou? Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu estou disposto a fazer? E se você crê, você não apenas o verá, mas você o adorará para todo sempre. Só tem uma resposta que você pode dar. Ou você olha para Jesus, só tem duas respostas que você pode dar, perdão. Ou você olha para Jesus e diz, eu vejo muito bem, não preciso de você. Ou você olha para Jesus e não diz nada, o adora em espírito e em verdade, dizendo, eu vejo, e por isso, eu creio. O capítulo de número 9 termina em adoração. Como é que eu quero terminar esse culto? A gente fazendo a mesma coisa. Eu quero terminar esse culto com a gente adorando o Senhor, com a gente respondendo para o Senhor, sim, Tu és, sim, Tu és. Eu quero terminar esse culto convidando a igreja a orar, mas orar não para um Deus distante, orar para o Deus próximo. Eu convido a igreja para responder a pergunta que Jesus está fazendo. Você acredita em mim? E eu espero que a sua oração seja sincera e você fale com Ele. Mas mais do que isso, sabe o que eu espero? Eu espero que ao término desse culto todos nós possamos ver. E a gente passe a ver para sempre. Se coloca em pé, vamos orar. Para a gente encerrar esse nosso culto de adoração ao Senhor. Senhor, nós acompanhamos a jornada do cego e mal sabíamos que era nossa. A gente nem tinha dado conta que o texto não fala de um homem distante. O texto fala de uma pessoa aqui e agora. E se os cegos somos nós, estamos diante do Senhor e não podemos sair da sua presença ainda cegos. A pergunta que o Senhor faz é tão simples. Você acredita que eu sou o Messias? Você acredita que eu sou o Salvador? Você acredita que eu posso te dar tudo que você de fato precisa? Não o que você quer, o que você de fato precisa. Você está me vendo? Está vendo quem eu sou? Está enxergando? Está entendendo? É isso que você está vendo? É isso que Jesus nos pergunta. Jesus para na nossa frente, vem até o nosso encontro e pergunta se a gente vê. E ó Deus, por tanto tempo eu fui tão cego, tão religioso, tão preso, tão tolhido, era tão cego quanto cada um desses fariseus, mas agora eu vejo, sim, eu creio que Tu és o Filho do Homem, eu creio que Tu és o Senhor, e eu Te adoro com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Eu canto que não há nada melhor, eu canto que Tu és poderoso, eu
canto que a tua graça venceu. E eu não canto com a boca, eu canto com a alma. Pela primeira vez em anos eu voltei a cantar. Muito obrigado por me fazer ver. Muito obrigado por me devolver a visão. Mas eu te imploro, que isso não seja apenas comigo ou com alguns, mas que o Senhor devolva a visão a toda a sua igreja que aqui está. Que o Senhor devolva a visão a todos nós. Que a gente volte a enxergar quem Jesus é. Que a gente volte a adorar, a cantar de verdade, a chorar de verdade, a pregar de verdade, a viver de verdade. Não mais a vida religiosa nojenta, mas uma vida livre. Abra os olhos do seu povo nesta manhã e nos faça ver, e nos faça ver para sempre. Que a igreja cristã vinde seja uma igreja que não só vê, mas enxerga. Não só com os olhos, mas com o coração. E que cada membro dessa igreja seja reconhecido como um verdadeiro adorador do Senhor Jesus. O Senhor é poderoso para fazer isso. O Senhor está fazendo. É nítido, o Senhor está agindo no nosso meio. Nós estamos vendo o Senhor se mover. Ótimo. Não termine até concluir a sua obra. Essa é a oração que fazemos. E a fazemos em nome de Jesus. Amém.